Entre minha infância e adolescência, os meus tios gostavam de contar os causos e as aventuras vividas em suas andanças. Mas a minha mãe ficava mais reservada, escutando as histórias. Um dia, ela contou para nós um acontecimento vivido no interior do Maranhão, precisamente na cidade de Penalva. Segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto. E o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda. E era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imensa imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta. E no geral, era só uma cortina que ficava na entrada da porta. A casa era de taipa e palha, bem rústico, pois casa de alvenaria era para poucos nos meados da década de 30 e 40. E como fazia muito calor no dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada de ar no quarto. A minha tia, a mais velha, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo, cruzando as duas redes. E depois de meia-noite, próximo de 1h30 da manhã, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala da casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e em seguida pulou para dentro da rede dela, aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para a minha mãe o que havia acontecido. E ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando. E quando elas viraram o rosto em direção do corredor, elas viram um ser, metade homem e metade bode. Na verdade, aquele homem estava se transformando em bode. Aquela criatura estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aquilo e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar um muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou com o facão na mão, ele viu um buraco na parede da cozinha e um na parede da sala. Só que o da sala estava escavado. Aquela coisa escavou um buraco na sala, sem fazer barulho, e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro. O meu avô ainda saiu para o quintal, mas não viu nada. E só a mesinha que estava ali no quintal. A minha mãe não ia mentir. E ela não contava essa história para ninguém, pois poucos acreditavam. E ela não gostava de passar por mentirosa. Nos interiores do nosso Brasil tem muitas histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas eu tenho certeza que esse fato ocorrido com a minha mãe é a mais pura verdade. Boa noite. Olá, sou de Belo Horizonte e os eventos a seguir ocorreram em Contagem, cidade vizinha de BH. Durante o intervalo na escola, uma amiga minha chegou comentando que tinha descoberto um tal jogo dos espíritos e nos convidou
para tentar na casa dela na parte da tarde. Bem, no horário combinado, nos encontramos em frente à casa dela. Entramos e começamos os preparativos. No total, éramos 5 pessoas. 3 amigas que foram comigo e a outra amiga que estava nos recebendo em sua casa. Enquanto todos preparavam as velas, o copo e a mesa, eu assistia fumando o meu cigarro. Todos começaram a fazerem perguntas simples. E o copo andava em cada letra, formando a resposta. As perguntas eram sobre quem ia passar de ano ou quem ia ficar com quem. Só que depois começamos a perguntar sobre quando morreríamos. E a minha amiga perguntou primeiro sobre mim, mas o espírito não respondeu. Mas nós continuávamos perguntando. Até que por fim eu disse que o espírito veio com defeito. E daí eu perguntei sobre quando a minha amiga morreria. E aí o espírito começou a responder. E ele deu as 2 datas no mesmo mês que estávamos. Todas as minhas amigas ficaram apavoradas. Uma se levantou, pegou o copo e jogou na parede. Lembro que puseram fogo nas letras e jogaram a vela no bueiro. Bem, voltamos para as nossas casas. E uma das meninas, que se chamava Evelyn, morreu atropelada no caminho de casa. Recebemos a notícia na manhã seguinte na escola. Uma semana depois, a outra amiga, a Geise, caiu de cima do terraço, pendurando roupa no varal, e teve traumatismo craniano. Faleceu no mesmo dia, no hospital próximo. Na sexta-feira da mesma semana, conversamos na escola sobre o ocorrido. E todos nós estávamos tensos com esta situação. E foi aí que uma amiga disse que estava com medo de sair de casa, por causa do tabuleiro Ouija. E disse que passaria o final de semana em um sítio com a família, pois ela precisava de um tempo longe daqui para esfriar a cabeça. E na segunda-feira na escola, tivemos a notícia que a Diana, a garota que havia ido para o sítio, havia se afogado no domingo, em um riacho que havia neste sítio. Das 5 pessoas participantes, 3 já haviam falecido, sobrando apenas eu e uma amiga que saiu da escola. Terminei o ano tendo contato com ela por telefone e às vezes indo em sua casa. Mas em local público, nunca mais. Ela dizia ao telefone que sentia algo estranho, como se tivesse sendo observado o tempo todo, e que nunca mais iria sair de casa. E assim ocorreu. A sua mãe contratou psicólogos para conversar com ela, mas não adiantou, pois ela ainda continuou passando o tempo todo em casa. Ela come, estuda, acessa a internet e vive a vida presa. Me liga todos os dias para saber como estou. E sempre que eu posso, eu vou à sua casa. A sua família tem ótimas condições financeiras e condições para arcarem com qualquer gasto. Bem, o tempo foi passando e estive em alguns acidentes de carro, onde sofri apenas pequenas lesões, nada grave. Em uma ocasião, eu estava dentro de um ônibus que soltou a roda e quase tombou. Mas tenho certeza que tudo isso está relacionado com aquele tabuleiro. Sei que tem algo que tenta me acompanhar.
e sempre sinto um calafrio muito intenso antes de ver algo sinistro como sombras se moverem rapidamente em ocasiões inexplicáveis. Fui à casa da minha tia e subi ao terraço para fazer uma limpeza. E daí eu senti de novo o calafrio. E quando olhei para o lado, havia uma sombra negra parada e depois foi se desfazendo devagar em minha presença. Muitas vezes eu vi objetos desaparecerem e aparecerem de novo em outro lugar. Bem, eu segui a minha vida, casei e tive uma filha. Em nenhuma dessas ocasiões, a minha amiga sobrevivente apareceu. Nem no nascimento e nem no casamento da minha filha. Ainda falo com ela ao telefone todos os dias. E pelo menos 3 vezes ao mês eu vou à sua casa. Nós não comentamos mais sobre o tabuleiro Ouija. Mas este fato nunca mais esqueceremos. Atualmente eu não vejo mais essas coisas, mas tenho a impressão de que ainda estou sendo observada. Boa noite.